Oi, quarto ano, tudo bem? É, Continuando nossas tarefas de matemática, hoje a gente vai lembrar um pouco sobre a medida de tempo. A gente já estudou muito sobre a medida de tempo, eu fiz alguns vídeos. Alguns alunos que não conseguirem recordar, vão lá no vídeo, no canal, e vejam a tarefa que a gente fez, que para poder ajudar a lembrar para quando for fazer essa tarefa, ficar mais fácil, tá bom? Mas eu vou mesmo assim explicar as questões. Então vamos lá. As páginas de hoje são as páginas 36, 37, 38, 39, 45 e 46, certo? Então, a página 36 ela traz esse enunciado, é um quadro informativo aonde explica que antes de existir medidas de tempo, que é minuto, segundo, hora, semana, mês, semestre, bimestres, trimestre, ano, década, antes de existir essas medidas de tempo, que isso são unidades para medir o tempo. As pessoas, a gente lembra, né, que utilizava o sol, a natureza para poder se basear. Então, lembrando disso, a gente continua. Primeira questão. Pesquise e converse com o professor, com sua professora sobre quantos minutos tem uma hora. Não me perguntem, porque eu já falei sobre isso, né, nas aulas passadas, então procurem, tentem lembrar. Quantos segundos tem em um minuto? Só em um minuto. Quantas horas tem até o meio-dia? E quanto é que tem o dia todo completo? Quantas horas tem? Aí você preenche. Segunda questão, escreva as horas que estão no relógio, marcado aqui. Bom, aqui eu tenho um ponteiro pequeno que marca a hora e o grande 1 minuto, então é 10 e o grande está no 2. Lembrem, vou fazer nesse aqui, vai ficar mais claro. Cada pulo desse que o ponteiro dá, do 12 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, é 5 minutos, tá? Então, aqui é 5 minutos, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, tá certo? Então, que hora é essa? 10 e no 2. Desse outro, 8 e um pouco depois do 3. É 7 e no 4. E o 7, e eu acho que tá no 10 ou um pouco depois do 10. Vocês escolhem, pode não ter problema não. Essa próxima questão, vocês vão desenhar relógios digitais marcando essas horas aqui. Por exemplo, vocês vão desenhar um relógio e 10 e 2. Vocês vão botar 10 horas. Esse 2 é quem mesmo? É 10 minutos, não é? 10 minutos porque é 5 mais 5, ok? Então vocês vão fazer dos outros relógios também, certo? Relógio digital. Na página 37, complete a frase. São 10 horas da manhã. Quantas horas faltam para chegar às 14 horas? 14 horas que é 2 horas da tarde. Quantas horas faltam? Eu vou contar, né? 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Então, 2 horas da tarde é a mesma coisa que 14, sabe por quê? Ó, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, entendeu? Só que eu não vou contar com 10, porque o 10 já começa. Então é 11, 12, 13, 14. Então faltam 4 horas. Eu posso contar assim, 11, 12, 13, 14, ou eu falo, já é 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde. Tanto faz. O importante é saber que 14 é 2 horas da tarde, ok? Façam a B também. Nesse outro quadro informativo diz que para medir o tempo através dos anos, para medir o tempo, também temos os anos, os meses, as semanas e os dias. Já falei sobre isso, né? Então vocês vão pegar o calendário agora do mês de julho e vão escrever julho 2020. Olha no calendário quando é que começou o primeiro dia do mês de julho. Aí você vai colocar aqui nessa linha. Será que começou na sexta? Será que começou no domingo? Aí você vai preencher o mês de julho todinho.
Aí vai responder, quantos dias tem esse mês? Tem algum feriado? Sim ou não? Qual é o feriado? Escolha um dia que você mais gostou desse mês que a gente tá e pinte de amarelo. E explique por que você gostou. Quinta questão. Escreva os nomes dos meses que vem antes e que vem depois. Quem vem antes do setembro? Quem vem depois do setembro? Faça isso com esses outros meses. Pense, calcule e responda. Se um ano tem 12 meses, quantos meses tem 4 anos? Vocês podem fazer um cálculo, né? É só multiplicar 12 vezes 4. 12 vezes 4, não é? Carlinhos fez aniversário em abril. Se estamos em janeiro, quantos meses faltam para chegar? Então é janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril. Faltam 4 meses para chegar o aniversário de Carlinhos. Bia recebeu em notas as notas do último bimestre escolar. Isso quer dizer que ela recebeu as notas dos últimos bimestre. São quantos meses? Bi, já falei para vocês, certo? E se são dos últimos meses? Que meses são esses, gente? Lógico, é o final do ano, né? Aqui nós temos o que? A sexta questão na página 38. Observe o calendário dos 3 meses. Julho, agosto e setembro de 2018. Responda. Esses 3 meses estão na sequência dos meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Está? Sim ou não? Que mês vem logo antes de julho? E logo depois de setembro? Janeiro é o primeiro mês do ano. Julho é qual? Mês de setembro é qual? E vocês vão fazendo tudo isso, ok? E aqui tá aquela resposta dessa questão aqui, ó, da C. 2 meses formam um bimestre. 3 meses formam o quê? Não é bimestre. 3 forma o quê? E 6 forma o quê? Vocês vão colocar aqui, tá? Página 39. Desenhe os ponteiros do relógio analógico. Antes vocês estavam desenhando o relógio digital, agora vocês vão desenhar o analógico. Coloque 22 e 38. 22 representa o período da noite, certo? Então, 22 é que horas? Aí eu já sei que, se eu começar a contar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, meio-dia. Chegou meio-dia. Aí eu continuo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Essa parte já tá chegando de noite. 22, parou mesmo aqui. Então, 22 horas e 38. Vamos contar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Se fosse 40, seria mesmo em cima do 8. Mas como é 38, tá um pouquinho antes. Bem por aqui assim. Ok? Façam isso neste. Segunda questão. Serginho precisa chegar cedo ao treino de futebol. Veja a hora que o despertador tocou para despertá-lo. Agora ajuste o relógio de pulso para o mesmo horário. Do mesmo jeito, gente. Vocês vão colocar 6h30 aqui, tá certo? No relógio. E vão escrever os horários por extenso. É simples. Escrever 1 hora e 45 minutos. 23 horas e 15 minutos. Vocês só vão escrever 1 hora e continua. Por extenso. Quarta questão. A aula de inglês de Vicente começa às 14 horas e 45 minutos. 14 horas e 45. Ele chegou às 15h10. Ele chegou atrasado quantos minutos? É só contar, né, gente? Imagina que um relógio. A criatura chegou atrasada, né? Era 2 horas aqui, uma aqui, meio-dia aqui. Aqui é 11 e aqui é 10. Ele chegou. Era pra estar lá nessa hora aqui. Ele era pra estar lá nessa hora. 2h45. Só que ele chegou 3h10. Então o ponteiro tem que esse ponteiro grande tem que chegar até aqui. Vamos contar quantos minutos foram? 5,
10, 15, 20, 25. Ele chegou 25 minutos atrasados, esse menino. Prestar mais atenção, né? Então, acabou a aula sobre o tempo, a gente vai fazer algumas continhas referente também ao tempo, mas utilizando a multiplicação e a adição e a subtração. São duas páginas, as páginas 45 e 46. Na página 45 é simples, nós temos esse garoto chamado Renato. Ele queria somar a quantidade de dias que tinha em 2 anos. Ele sabia que um ano tem 365 dias. Para somar 2 anos, ele poderia muito bem ter feito só 365 vezes 2, porque é 2 anos vezes 2. E ele multiplicava. Mas ele não fez isso, ele separou. Ele pegou 300, botou 300 mais 300. Vocês vão colocar a resposta aqui. 60 mais 60, que é esse 60 aqui, ó. E vão colocar a resposta aqui. E ele somou os 5 mais 5 e botou a resposta. E quando você achar todos, some todos e botem aqui. Certo? Agora é com você. Resolva as contas abaixo da forma que o Renato fez. Então vocês vão fazer do mesmo jeito. Aqui é 247, aqui na 247. Então vocês vão somar primeiro os 200. 200 mais 200. Agora é a vez dos 40. 40 mais 40. Chegou a vez dos 7. 7 mais 7. Vamos lá, somar? 200 mais 200 é 400. Ok? 40 mais 40 é 80. E 7 mais 7 são 14. Aí, somando tudo isso, 480 mais 10, 494. Então, a resposta é 494. Vocês vão fazer do mesmo jeito. Somar aqui 300 mais 400, depois 10 mais 20, depois 8 mais 7. Aqui, 700 mais 200, 0 mais 90 e 5 mais 6. Ok? Segunda questão, é muito fácil. A gente não viu lá na outra questão que um bimestre não é 2 meses? Um trimestre são quantos meses? 3. E um semestre é quantos meses? 6. Então, é só bem aqui. Um bimestre já tem 2, um trimestre é 3 e um semestre é 6. Para eu descobrir mais bimestres, é só multiplicar. 2 bimestres é quanto? É só multiplicar 2 vezes a quantidade de meses que é. 2 vezes 2. 3 trimestres é só multiplicar vezes 2, porque o bimestre é 2. 3 vezes 2. 5 bimestres é só 5 vezes 2. 7 bimestres, 7 vezes 2. 1 milhão de bimestres, 1 milhão vezes o 2. 70 mil bimestres, 70 mil vezes 2. Aqui é do mesmo jeito, só que é com 3, porque o trimestre é 3. Então, tipo, 3 trimestres é 3 vezes 3. 5 trimestres, 5 vezes 3. 105 trimestres. Sim, tem 5 vezes o 3, porque o 3 é o trimestre. E vocês vão fazer do mesmo jeito com o semestre, só que o semestre é 6, ok? Terceira questão. A aula de Felipe começa às 7 e termina às 11. Vamos ver quanto tempo ele passa na escola. Não contamos o 7, porque o 7 já começou, então a gente contou com 8. 8, 9, 10, 11. De novo, não conta com 7. 8, 9, 10, 11. Então, ele passa 4 horas por dia na escola. Agora, pense. Em 2 dias, ele passa quantas horas de aula? Tem quantas horas de aula? Se um dia só, ele tem 4 horas. Se ele passar 2 dias, ele vai ter quantas horas, né? É 4 vezes os 2 dias. Depois 3 dias é 4 vezes 3 dias. Depois 5 dias é 4 horas vezes 5 dias. E se ele passar 27 dias na escola? É 27 vezes 4 horas. E 82? É 82 vezes 4 horas. Sempre 4 horas, porque 4 horas é o tempo que ele passa na escola. Aí depois eu pego as 4 horas e multiplico pelos dias que ele está indo para a escola. E aqui é o que pede, ó. Em 5 dias, Felipe vai quantas horas para a escola? É 5 vezes as 4 horas. Aí você vem aqui, coloca o 4, porque é 4 horas que ele passa por dia, beleza? A última página é muito simples.
Nós temos aqui alguns algoritmos de multiplicação. 4 vezes 3 vocês colocam, 8 vezes 2, é muito simples. Agora aqui na sexta questão vocês vão ter que ter cuidado, certo? Porque nós temos aqui as ordens, 4 ordens, os nomes dessas ordens e vocês vão preencher 1023 mais 2.456 e somar. São 1, 2, 3, 4 contas de adição. Coloque aqui no QVL e some. Aqui embaixo, a última questão da tarefa de hoje é o contrário. Ela é de subtração. As contas já estavam todas respondidas, porém, o livro apagou alguns números. Então, você vai ter que descobrir que números são esses. Eu tinha 2, tirei 1, fiquei com 1. Eu tinha 3, tirei quanto para ficar com 3? Eu tinha 3. Tirei quanto para ficar com 3? Tirei nada, então aqui era 0. Eu tinha 7, tirei 5, ficou quanto? 2. Agora aqui, eu tinha um número. Eu tirei 4. Ficou com 1. Que número era esse? Quando eu tirei 4, ficou com 1. Eu tinha um número, tirei 4. Tinha que ficar só 1. Esse número, então, era o 5. Eu tinha 5, tirei 4, ficou 1. Eu tenho 4, tiro 4, 0. Eu tenho 8, tiro 2, 6. Preencham o resto. Sempre descubra um número que está apagado, ok? Então é isso. Boas aulas, bons estudos. Qualquer dúvida, me procure.